Quinto episódio da primeira temporada, eu sou o Gustavo Chacu e eu sou especialista em fotomontagem. Aqui você aprende tudo o que você precisa para sair do zero e se tornar especialista em fotomontagem. E o tema de hoje é como ter ideias infinitas para fotomontagem. Se liga aí no episódio de hoje. Hoje você vai aprender como é que você tem ideias para suas fotomontagens, que é uma das grandes dificuldades de qualquer artista é ter ideia para sua criação. E na fotomontagem não é diferente, você sempre vai ter aquele problema de, ai, que ideia, ideia. Então, eu criei um método para você ter várias ideias, né? Você vai, no final do vídeo, você vai ver aí umas técnicas que tem mais ou menos, umas 4, 5 técnicas para você desenvolver sua criatividade. E essa criatividade ela não serve só para fotomontagem, não, ela serve para várias outras coisas. Mas a gente vai ficar específico aqui na fotomontagem, até porque essa é a ideia aqui do canal, certo? Você não vai aprender hoje um monte de exercício chato ou um monte de termos técnicos chatos, uma coisa que você tem que memorizar. Não, não é nada disso. São coisas super simples que você pode fazer no seu dia a dia, dentro da sua casa, no caminho do trabalho para casa, do trabalho para a escola, de casa para o trabalho, enfim. Em qualquer lugar você vai poder treinar a técnica que eu vou ensinar para você. São mais ou menos 5 ou 6 que eu falei, né? Técnicas que você vai poder utilizar e ampliar aí a sua criatividade, porque criatividade todo mundo tem, isso não é um dom de algumas pessoas, entendeu? Qualquer pessoa tem acesso a se tornar criativo, basta praticar alguns exercícios e ter uma forma, não diria, é uma forma meio que diferente realmente, é uma forma diferente de ver as coisas, de ver o mundo. Então quando você começa a entender isso, você consegue fazer. E você pode fazer isso com ferramentas simples, como o seu próprio celular, que você tem aí, né, o telemóvel, você já consegue utilizar, não precisa baixar app nenhum, é o próprio, as ferramentas que você tem no próprio celular, você consegue usar e se tornar uma pessoa mais criativa. E a criatividade te ajuda não só na fotomontagem, né? Você pode se tornar uma pessoa mais produtiva, as pessoas observam muito as pessoas que são criativas, então isso é interessante não só para fotomontagem, é claro, na fotomontagem faz toda a diferença, mas não só na fotomontagem, no seu dia a dia você vai ver que quando você começa a se tornar uma pessoa mais criativa, isso te ajuda num todo. Por que aprender fotomontagem é uma oportunidade boa para você? Como eu já falei, além da fotomontagem, ela te ajudar a se tornar uma pessoa criativa dentro da fotomontagem, que criatividade é tudo dentro da fotomontagem, né? A fotomontagem é que vai te dar os conceitos, as ideias, como é que você vai modificar as coisas. Então, a criatividade está ali envolvida. Mas não só isso, a criatividade, ela te ajuda no seu dia a dia, fazer coisas de forma diferente, pensar fora da caixa. Em qualquer tipo de trabalho hoje em dia, as pessoas criativas, elas são muito focadas, né? São observadas. O fulano tem boas ideias, vamos chamar ele. Então, essa pessoa, você tá criativo é uma oportunidade não só para fotomontagem, que você consegue entrar na fotomontagem e ficar, porque a falta de. Não é falta. Assim, a falta de entender a técnica de criatividade te faz ser uma pessoa que não é tão criativa. Então você vai ter um problema. Quando você vai tentar fazer fotomontagem, você não vai conseguir produzir, porque fica faltando a criatividade, né? Ou seja, para você criar uma obra de arte, de uma fotomontagem, você precisa ter ideias para colocar aquelas ideias ali no papel, né, na tela do computador. E se você não tem essas ideias, fica aquele branco, você fica parado em frente à tela sem saber o que fazer. Você recorta uma imagem e tal, mas não, a coisa não anda, né? Você não consegue desenvolver. Então isso acaba te afastando da fotomontagem. Você começa a se sentir meio que sentir aquela frustração porque você não consegue produzir uma arte e você acaba nem querendo mais sentar para tentar fazer uma fotomontagem porque você acredita que você é incapaz de fazer aquilo, né? Que a sua criatividade acabou, ou que você só pode fazer fotomontagem quando vê aquela ideia do nada genial assim, aí você dá uma parada para fazer. A grande oportunidade é essa, é você não ficar parado na fotomontagem, você conseguir estar trabalhando todos os dias ali, é isso que vai fazer você se desenvolver dentro da fotomontagem, é estar praticando, e além disso, dentro da sua vida pessoal, você quando se torna uma pessoa criativa, eu falei, né? Você começa a ser visado, as pessoas começam a te perguntar, olha, qual a ideia que você tem para fazer isso? As pessoas começam a te procurar mais. Então, a oportunidade são essas duas oportunidades, tanto na fotomontagem quanto na vida pessoal. Qual é que é o jeito errado de você assimilar tudo que eu vou passar para você aqui hoje? É você escutar, simplesmente escutar e não colocar em prática, principalmente os exercícios que eu vou passar. Você só escutar, você vai falar, nossa, realmente, você vai ter uma visão do que eu estou falando. Você, por si só, no momento que eu estiver falando, talvez você comece a ter umas ideias, uns insights, mas
Se você não praticar, você não vai conseguir desenvolver essa criatividade, não vai ficar uma coisa tão assertiva para você, você não vai conseguir fazer aquilo com tanto acerto, você não vai conseguir realmente produzir aquilo, então você precisa estar praticando. Então o jeito errado é você não praticar os exercícios que estão aqui. Não adianta você ver o vídeo até o final, prestar atenção em cada palavra que eu tô dando, sem praticar os exercícios. Então esse é o jeito errado. Agora, qual é que é o jeito certo? O jeito certo é exatamente o oposto disso. É você colocar em prática todos os exercícios que eu vou passar aqui para você. Eu vou passar uns 5 ou 6 exercícios, se eu não me engano, né? Não sei de cor aqui, mas você vai fazer 5, 6 exercícios e praticar ele quase que diariamente, porque são exercícios que você consegue fazer diariamente, né? Isso te ajuda não só na criação da fotomontagem, como também na sua vida pessoal, como eu já falei aqui umas 2 ou 3 vezes, né? Então, é importante que você pratique. Então, a forma certa é você praticar os exercícios que estão aqui, colocar em prática no seu dia a dia. Depois de aprender o tema de hoje, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa muito mais criativa e que você vai conseguir acionar a criatividade assim, ó, num estalar de dedos. Então, a técnica de hoje vai te ensinar a estar muito mais criativo e a se tornar criativo quando você quer. Quando você vai e se coloca no modo de criatividade, você começa a pensar de forma criativa. Então, é isso que vai acontecer depois da aula de hoje. O que é criatividade na fotomontagem? A criatividade dentro da fotomontagem é você utilizar conhecimento, né, que a gente chama de cultura visual. Então é você usar a cultura visual de coisas que você já conhece, objetos que você já viu, cenas que você já viu, em coisas novas. Então você pega uma coisa que você já conhece, que as outras pessoas conhecem, e transforma isso numa outra coisa. Então o processo de criatividade, ele dentro da fotomontagem, ele funciona assim. Ele não é uma coisa mágica, criatividade na fotomontagem não é uma coisa mágica que você senta e fica esperando, né, aquele momento, aquela ideia surgir do nada. Não, é um processo técnico, é uma forma técnica de se pensar, é um processo analítico. Por exemplo, se eu vou criar uma fotomontagem, eu sei que essa fotomontagem ou vai ser em preto e branco, ou vai ter cores. Se eu sei que é em preto e branco, quais objetos eu vou colocar em preto? Por que esses objetos vão estar em preto? Então, essas perguntas que eu tenho que responder, elas vão me direcionando para a arte que eu quero criar. Ah, eu vou criar uma arte colorida. Então, quais são as cores que eu vou usar? Eu quero passar que tipo de intenção? A cor X, ela traz que tipo de pensamento para a maioria das pessoas? Qual a referência que as pessoas têm em relação a essa cor? Por exemplo, se eu tenho um coração, né, se eu crio um coração numa fotomontagem e esse coração está com uma cor bege, isso vai trazer uma estranheza para as pessoas, né? Porque geralmente um coração ele é vermelho. Eu digo um coração, não um coração humano, né? Mas um coração, aquele símbolo de amor que a gente tem. Aquele símbolo é um símbolo vermelho. Agora imagine que você veja um coração bege. O que a pessoa vai pensar em relação a esse bege? E se o fundo for preto? E se o fundo for rosa? E se o fundo for azul? Você está entendendo? Então, esses questionamentos são perguntas que é como se fosse. Isso é o processo criativo. Né? Isso é um das técnicas do processo criativo. Então você começa a se questionar. O processo criativo dentro da fotomontagem é quase que isso, responder perguntas. Então eu sei que eu vou usar a cor tal, eu não vou usar a cor, eu quero trabalhar só com uma fotomontagem usando mãos. Mas que tipo de mãos eu vou usar? Mãos novas, mãos de idosos, mãos de criança, aquelas mãos fofinhas, porque cada tipo de mão que eu colocar ali vai trazer um tipo de efeito para a arte que eu estou criando. Você concorda? Você vê a foto de uma mão fofinha de um bebê, você tem determinados pensamentos. Se você vê a mão de um idoso, você tem outro. Se você vê uma mão com as unhas sujas, você tem outro pensamento. Se você vê uma mão bem feita, com esmaltada, feminina, com os anéis, você já tem outro pensamento. Então, tudo isso são perguntas que você faz para você mesmo em relação àquilo que você está criando. Então, a criatividade é esse, é um pensamento técnico. Não é só você colocar uma imagem, eu vou fazer uma fotomontagem de mão e joga uma mão qualquer ali. Não, você tem que pensar ali no que você quer criar. E é aí que vai entrar a criatividade. Poxa, eu quero falar sobre mãos de pessoas que trabalham na lavoura. Então eu vou usar esse tipo de mão. Que tipo de sensação dá essa mão, né? Como é que eu posso ampliar esse sentimento? A criatividade vai entrar aí, porque se eu sou uma pessoa criativa, eu começo a falar, não, se eu colocar a mão suja, com uma unha suja, talvez traga um certo de, que mão suja, não sei o quê. Não, mas aí eu escrevo lá embaixo, as mãos que trabalham, as mãos da lavoura, ou deixo subentendido que é a mão da lavoura. E aí você começa a se tocar, fala, poxa, eu tive uma sensação da pessoa ser porca, alguma coisa assim, mas não, eu estou falando de uma pessoa que planta e leva alimento para milhões de pessoas que de repente
repente passam fome, para pessoas que têm necessidade daquele alimento. Então a sua visão em relação àquilo já passa a ser outra. Então a criatividade ela entra exatamente aí nesse ponto. A criatividade para fotomontagem é essa, é você ter um pensamento do que você quer dizer e você começar a introduzir coisas ali dentro para amplificar isso que você sente. E sem criatividade você não consegue fazer isso. Então você precisa da criatividade para trazer isso. Então você pega coisas que já existem, objetos. Geralmente na fotomontagem é assim, você tem que pegar uma referência de objetos conhecidos, coisas que as pessoas conhecem. Por exemplo, uma situação, uma pessoa passando embaixo da escada. Eu não sei se ainda é assim, mas na minha época de mais novo, quando eu era adolescente, a gente tinha um negócio de não passar embaixo da escada, que vai dar azar e tal. Uma crendice popular. Então, se você pega uma fotomontagem e cria essa cena de um cara passando atrás por trás de uma escada, você pode despertar isso. Então, eu posso fazer o cara passando aqui e na parte de cima do prédio aqui despencando uma televisão, entendeu? Então a pessoa já vai fazer aquela ligação, azar, pô, o cara ficou com azar. Então, quer dizer, com uma imagem onde eu coloquei uma escada, uma pessoa passando por baixo da escada e coloquei uma televisão caindo aqui, o que eu suscitei para as pessoas? Azar. O cara passou embaixo da escada, ficou com azar. Você entendeu? Então, fotomontagem é isso, é você pegar coisas conhecidas, objetos, ideias, conceitos conhecidos e dar uma roupagem nova, né? Eu posso colocar uma pessoa tipo, passando embaixo da escada sem ver a escada teclando o celular, né? Porque hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas na rua mexendo no celular. Então a pessoa já, em vez de pensar em azar, já vai pensar e fala, pô, o cara tá distraído, a pessoa tá distraída. Tá vendo? A internet distrai tanta pessoa que o cara passou embaixo de uma escada e ainda vai ganhar uma televisão no meio da cabeça ali, né? Então, quer dizer, a criatividade ela serve para isso, para você criar esses tipos de contexto, pegar situações conhecidas e transmutar isso para a tela e a pessoa vai ter acesso a isso. Agora, é claro que não é só isso. Isso é uma parte. Eu criei essa parte e aí eu vou colocar outras coisas ali para fazer a pessoa imaginar: será que realmente a televisão vai cair na cabeça dele? Será que ele não vai parar antes? Eu posso colocar um bueiro e uma televisão caindo. O que vai acontecer primeiro? Será que ele vai cair no bueiro e vai se salvar e a televisão vai cair, vai bater? Sabe? Você vai criando esses contextos e para isso é criatividade. Você precisa estar com o seu módulo de criatividade ativo. Muitas pessoas confundem criatividade com um estado mágico, uma coisa mística, uma coisa de outro mundo. Isso pode atrapalhar na fotomontagem? Sim, isso pode atrapalhar bastante, porque a pessoa pode sentar de frente para o computador, aprendeu fotomontagem, está aprendendo fotomontagem, e ela senta na frente do computador e vai tentar criar. E aí, geralmente, quando você está começando alguma coisa nova, em qualquer coisa é assim, você não vai estar tão à vontade ali para criar, você não vai criar de cara. Às vezes acontece, às vezes você entra num momento de criatividade, que isso é natural, tem pessoas que entram num momento de criatividade e ficam muito criativas durante um período, só que depois para. A maioria das pessoas que acontece isso, elas estão simplesmente, como é que se fala? Elas estão, me fugiu a palavra aqui, mas você tá num módulo onde você faz aquilo de forma repentina e durante um período, depois você para, o teu estado de criatividade parou. Quando você aprende criatividade, isso não acontece, porque você consegue estar o tempo inteiro jogando questões para o seu cérebro responder. Você começa a ver as coisas, não, isso aqui dá para fazer assim. Então você está sempre se questionando. Então isso deixa de acontecer. Você não precisa entrar num módulo, né, criativo, espontâneo do nada. Você vai lá e aciona esse módulo, porque você está se questionando. Então esse momento de criatividade, ele deixa de ser um momento que você fica dependente. Você simplesmente senta e começa a criar de forma tranquila. Então quando você começa a achar que você precisa entrar nesse estado para poder produzir e você senta no outro dia e não produz nada, e senta no outro dia e não produz, ou faz uma coisa ou outra, mas não se sente satisfeito porque a sua criatividade está ali parada, você acaba desistindo. Eu conheço muita gente que desistiu da fotomontagem por isso, porque não se sentia uma pessoa criativa, ou não tinha uma mesa digitalizadora, ou não tinha o melhor programa, e isso acabava fazendo a pessoa se sentir mal e a pessoa deixava de produzir. Quando, na verdade, a criatividade você consegue entrar, a mesa digitalizadora você não precisa, porque a criatividade da fotomontagem, antigamente a fotomontagem não era feita com computador, era feita com tesoura, cola e papel. Então, quer dizer, você não precisa disso para criar suas fotomontagens. O ponto principal que você precisa é se tornar uma pessoa
com um olhar criativo. Eu não vou nem dizer que se tornar uma pessoa criativa, eu vou falar tornar com um olhar criativo. Por quê? Porque qualquer um pode ter esse olhar criativo. Qualquer pessoa, você sabendo usar a técnica para desenvolver sua criatividade, você se torna uma pessoa criativa. Então não tem essa de você precisar sentar, esperar aquele momento mágico, aquela coisa mística. Então, se você quer realmente se tornar uma pessoa criativa, você só precisa praticar o olhar criativo. Existe até uma coisa que eu li, eu não sei quando foi isso, mas eu li uma vez que era sobre criatividade, que era como você oxigenar o seu cérebro. Nessa matéria, sei lá, onde eu vi isso ou escutei, falava do seguinte: você, em vez de pegar o caminho para ir para casa, você fazer o mesmo percurso, você tentar fazer um caminho diferente, entrar no quarteirão antes ou entrar no quarteirão depois, ou dar uma volta um pouco maior. Isso acaba te fazendo ver coisas novas, e quando você vê aquela coisa nova, isso dá uma oxigenada no seu cérebro e você começa a ver as coisas de forma diferente. Mas não é só isso, tá? Não é só você fazer um caminho diferente que você vai se tornar uma pessoa criativa. Você tem que fazer isso de forma pensada. É como se fosse, sei lá, eu vou criar um tipo de pastel com um sabor que todo mundo gosta. Então eu tenho que fazer alguns pastéis, oferecer para uns amigos, misturar sabores. Eu vou misturar frango com carne, vou ver que sabor dá. Vou pegar a linguiça, tirar ali aquela capinha e vou fazer essa linguiça com outros temperos. Vou fazer, sabe? Você tem que estar propenso a fazer aquilo, você tem que estar programado para aquilo, né? Eu vou sentar aqui e vou criar um pastel com sabor exuberante que todo mundo gosta. Não vai funcionar. Então é questão do olhar, você tem que fazer, praticar. É a prática com consciência do que você está fazendo que vai te levar a esse patamar de estar uma pessoa criativa, de acionar essa criatividade na sua cabeça. Então, você confundir criatividade com estado mágico vai te atrapalhar sempre, porque você vai deixar de produzir porque você acha que você precisa ter aquele dom, ter aquela coisa mágica que você não tem. Então, é isso que atrapalha. Então, se você tem esse tipo de pensamento, tire isso da sua cabeça, você não precisa disso. Você consegue se tornar criativo, você consegue se tornar uma pessoa criativa, muito mais criativa, e é claro que vai ser aos poucos, né? É um exercício. Você não chega na academia hoje e levanta 200 quilos, né? Você vai lá com 1 quilo, daqui a pouco 1,5 quilo, 2 quilos, e as coisas vão no passo que tem que ser. Cada pessoa vai ter um passo, né? Você não vai chegar aqui e vai fazer o negócio igual todo mundo faz. Você vai fazer no seu time, no seu momento. Então tem isso em mente, tá? Se você, sei lá, se você está com um grupo, você está acompanhando o pessoal, você está deixando comentário nos vídeos, e as pessoas falam: eu já fiz e consegui fazer tal, tal, tal. Se você não conseguiu, na boa, não fica: eu também tenho que conseguir, não. Faz no seu tempo. Todo mundo consegue. É só questão de você dar o seu tempo, você entender o teu cérebro, entender as suas limitações, entender aonde é que você é bom e utilizar isso ao seu favor. Quanto tempo foi que eu demorei para me tornar uma pessoa criativa? E como é que isso me ajuda na fotomontagem? Eu não sei o tempo certo, mas eu sei que muitas coisas se misturaram para esse meu desenvolvimento de entender que eu me tornei uma pessoa mais criativa, que eu era criativo. Um dos momentos que fez eu ter essa noção foi quando eu li um livro que se chama Ideias que Colam. No Brasil é Ideias que Colam. Em Portugal, se eu não me engano, é Ideias que Vencem. É isso mesmo, é Ideias que Vencem. Então, esse livro, ele é do Dan, Chip e Dan Hit. Eu não, não sei o nome, eu não sei falar em inglês direito, então é Chip e Dan. Heath, eu acho que é Heath, se eu não me engano. Mas é só escrever lá, ideias que colam no Brasil e ideias que vencem em Portugal, que você vai ver o nome, vai encontrar o livro, não tem erro. Esse livro, ele fala de 6 pilares que, na minha opinião, é como você se tornar criativo. A Ideias que Colam é o seguinte: eles estudaram como é que algumas ideias colam na cabeça das pessoas, né? Como é que algumas ideias chegam na cabeça das pessoas e colam. E são 6 pilares. Esses 6 pilares são simplicidade, né? A ideia tem que ser simples, o conceito tem que ser simples, surpreendente, alguma coisa que surpreenda as pessoas, tem que ter essa história, tem que surpreender. Depois é concretude, depois de concretude é credibilidade, emoção e tem outro. Emoção e história. Nesse livro, eles começam contando uma história, né? De um cara que está no aeroporto, o voo dele foi cancelado, então ele foi num barzinho ali do aeroporto mesmo tomar um drink antes de ir para o hotel, que a empresa aérea cedeu um quarto de hotel, já que eles atrasaram o voo, né? O voo foi cancelado, então eles forneceram um hotel para esse cara, para ele passar a noite lá. E ele foi tomar um drink, comer alguma coisinha antes de ir para o quarto. E aí ele está sentado
sentado lá no barzinho, né, e pediu o drink dele, e daqui a pouco vem um garçom com um drink. E olha, esse drink aqui foi aquela senhora ali que mandou pro senhor. Aí ele olha assim, uma mulher bonita, toda bem vestida e tal, e ela faz sinal para perguntar, né, como quem diz, eu posso me aproximar? Aí ele convidou, ela sentou, os dois começaram a conversar, e ela foi pro quarto com ele. Chegando no quarto lá, ele começou a se sentir meio tonto, meio zonzo, apagou e só acordou no outro dia. Quando ele acordou no outro dia, ele estava com o celular preso na mão dele, com uma fita, né, preso na mão dele. Ele estava numa banheira cheia de gelo, uma cadeira na frente com um papel escrito, não se mova e ligue para o serviço de emergência. E ele, olhando aquilo assim, né, pegou, ligou para o serviço de emergência, explicou ao atendente, eu estou aqui na banheira com gelo, aí a atendente, olha, não se mexa, verifique se tem um tubo saindo das suas costas que está saindo para fora da banheira. Aí ele fala, sim, está saindo e tal. Ela, você sofreu um ataque e alguém roubou algum órgão seu. É um grupo de pessoas que roubam órgãos das pessoas. A gente está mandando uma ambulância aí e já vai atender o senhor. Mas fique tranquilo que o senhor vai sobreviver. Geralmente eles tiram um órgão só e o senhor não corre risco de vida. É só não se mover. Ou seja, essa história é uma história que é contada de pessoa para pessoa. A gente tem muita história que é parecida. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem uma história que parece com essa de órgãos, que é de criança. As crianças não podem ficar andando na rua porque tem os homens da van, se eu não me engano é isso, é os homens da Kombi. Era uma Kombi branca que diziam que pegavam crianças na rua para fazer transplante de órgão. Então, a loura do banheiro, tem a loura do banheiro na escola. Então tem uma série de ideias dessas, né, que são, eu não sei se não é crendice popular, não, tem um outro nome, mas vamos colocar como se fosse crendices, né? Então as pessoas vão passando essas ideias para frente. Essa ideia, essa ideia que eu passei para você, ela tem esses 6 pilares. Ela é uma ideia simples, né? É um conceito simples. É um grupo que roubam os órgãos das pessoas. É uma coisa fácil de você entender. Por exemplo, se você fosse pegar esse conceito que eu passei para você, você consegue contar isso para outra pessoa. Eu contei uma história, tem toda a estrutura, mas você escutou uma vez só, mas você consegue passar isso para frente. Então é simples de você receber o que eu estou contando e passar adiante. Ou seja, é a simplicidade. É uma coisa simples, né? É um conceito que é bem simples, que nem na fotomontagem. Você pega um conceito simples que as pessoas já conhecem, sei lá, um homem passando embaixo da escada vai dar azar. Então isso é um conceito. Então você consegue fazer isso, né? As pessoas entendem que passar embaixo da escada, a maioria das pessoas entende isso, tem essa visão. Você passar embaixo de uma escada vai dar azar. Então você pega uma coisa que é simples e coloca na sua fotomontagem. E isso faz a pessoa se prender, a pessoa se conecta e pode falar para outras pessoas, eu vi uma arte que era assim. Simplifica, entendeu? Para a pessoa assimilar é mais fácil. Simplificação. Surpresa. Tem várias surpresas dentro dessa história. Tem a surpresa de uma mulher bonita pagar uma bebida para ele. Tem a surpresa dele acordar né, numa banheira de gelo. Então, quer dizer, são coisas surpreendentes que prendem a sua atenção para você não sair da história a qualquer momento. Quando eu falo que a moça bonita, a mulher bonita pagou a bebida para ele, você já fica, o que será que vai acontecer aí? Uma moça bonita, será que vai roubar ele? Você começa a pensar várias coisas. Quando eu falo que ele acordou numa banheira de gelo, você não consegue sair da história ainda, você quer saber o que está acontecendo, né? Então, a surpresa prende a pessoa dentro da história, dentro da fotomontagem. Quando você surpreende a pessoa com alguma coisa diferente, por exemplo, o cara passando embaixo da escada e a televisão caindo do prédio. Então, nossa, será que vai bater na cabeça dele? Deixa eu ver aqui. Você começa a visualizar o passo que ele está andando. Você começa a fazer umas medições assim, meio que mentais. Será que vai atingir a cabeça dele? Enfim, é o momento de surpresa. Concretude. Concretude tem a ver com coisas que você conhece, que são concretas, né? Por exemplo, a banheira de gelo. Você consegue visualizar uma banheira de gelo, né? Você consegue ver isso. Então, isso é uma coisa concreta. Concreta é quando você pode ver, tocar, são coisas que você consegue visualizar, que você consegue tocar, né? Tipo, se eu falar assim, olha, imagine que você está com o celular na sua mão, você consegue imaginar uma cena dessa. Então, quando eu falo de banheira com gelo, você consegue imaginar uma banheira com gelo. Você consegue imaginar um cano saindo das costas dele, né, com um furo, né, uma transfusão. Você consegue imaginar um celular amarrado na mão dele. Então, isso é concretude. Quando você coloca concretude nas suas coisas, isso faz com que as pessoas assimilem. Ou seja, eu estou criando a minha fotomontagem, eu não posso deixar só coisas abstratas, eu tenho que criar coisas concretas para que quem está vendo aquela obra
obra de arte entenda, por exemplo, uma televisão caindo de um prédio, eu sei que essa televisão ela vai seguir em linha reta, então isso é uma coisa concreta. E se eu vejo que tem uma pessoa se aproximando daquele ponto da onde a televisão está caindo, eu mentalmente eu crio a cena do cara, pum, tomando a televisão caindo na cabeça dele. Ou seja, eu dei à minha fotomontagem movimento. Uma imagem que é uma só, né, que é um cara em uma televisão parada ali, paralisada, tá flutuando a TV, né? Mas o teu cérebro cria a imagem do cara passando e a TV, puf, acertando ele. Ou seja, eu consegui dar movimento. Se eu, sei lá, crio uma fotomontagem de um cara jogando um copo na direção de um mármore, né, um chão de mármore, você consegue até mesmo escutar talvez o som do copo de vidro caindo no chão. Então, quer dizer, eu dei som e dei movimento a uma coisa que era parada. Então, a concretude serve para isso, para você colocar essas coisas dentro da sua fotomontagem. Depois da concretude vem a credibilidade. A credibilidade tem a ver com, o próprio nome já diz, né? É o crédito que você dá. Pô, é credível um cara perder um voo? Sim, é crível. É crível um cara ganhar uma noite no hotel enquanto o voo dele, pelo voo dele ter sido cancelado? Sim, a gente sabe que isso acontece, né? Quem pega avião e tal, sabe que realmente, se você perde o avião, a empresa aérea se responsabiliza por você, te paga a sua alimentação, paga a sua noite no hotel. Quer dizer, então é uma coisa que é crível. É crível uma mulher fazer esse tipo de coisa, pagar uma bebida? Não sei. Pode ser, né? Talvez não. Pode ser pelo que acontece mais à frente na história, que ela se apresenta e você começa a questionar, pô, essa mulher tá querendo alguma coisa com esse cara. Será que ela é uma prostituta? Será que ela vai roubar ele? O que será que vai acontecer? Então, isso é uma coisa que é um tipo de credibilidade que você cria baseada no que você conhece. Você começa a ver, será que é uma prostituta? Será que tem uns caras por trás dela? E realmente tinha, né? Que era uma gangue ali, mas era uma história. Era uma gangue de que roubava órgãos, né? Então, quer dizer, essa é a credibilidade. Então, a credibilidade ela acontece também quando ela liga quando ele pega o telefone e liga para o serviço e a moça do serviço fala, não, isso é um grupo que você foi pego, quer dizer, então você cria essa parte crível, né? É igual, por exemplo, passar embaixo da escada. Existem pessoas que pensam ou pessoas que, né, têm esse pensamento, ó, passar embaixo da escada dá azar. Então, isso cria uma coisa que é crível, tipo passar embaixo dá azar e tá caindo na televisão. Nossa, você fechou o conceito do cara ali de que passar embaixo de escada cria esse tipo de situação, né? Você vai ter azar, e o azar já vai acontecer ali na frente, que vai cair na televisão na cabeça da pessoa. E depois de credibilidade vem emoção. Você precisa colocar emoção nas suas fotomontagens, por quê? Porque a emoção é que vai fazer. Primeiro você tem que saber que tipo de emoção que você quer passar, não é só colocar emoção, não. Você já tem que partir da ideia, não. Que tipo de emoção, que tipo de sentimento eu quero que quem veja a minha arte tenha. Esse é o básico. A partir daí, você vai começar a criar todos os objetos, tudo que está acontecendo na cena, para transformar naquela situação. Por exemplo, essa emoção que a gente queria trazer era a emoção da pessoa imaginar que a pessoa está azarada. Tá, coitado, está com azar. Então, é essa a emoção que a gente quer trazer. Então, eu boto a escada, eu boto a televisão, de repente eu boto um bueiro aberto no chão. Então, a pessoa já começa a ter essa emoção. Pô, coitado do cara, o cara vai se ferrar, o cara vai morrer. Então, essa parte é a emoção. Então, se eu quero uma emoção, se eu quero tristeza, como é que eu crio essa emoção de tristeza? Quais são as características que uma pessoa tem no rosto? Qual é o tipo de roupa que uma pessoa triste, eu acredito que vai usar? Nos filmes que eu vejo de televisão, séries que eu vejo, quais são as roupas que eu vejo que os atores, né, que os personagens que estão tristes usam, né? A gente sabe que são cores ali, né, que estão enevoadas, que estão meio escurecidas, que estão acinzentadas. Então, quer dizer, sabendo isso, eu vou usar esse tipo de cor. Então, eu quero criar um personagem que tem esse tipo de coisa. Então, eu posso criar esse personagem com esse tipo de cor, coloração escura, cinzentada, e todo o entorno super colorido. E aí vai criar um contraste entre o personagem e o ambiente. Então, eu já vou saber que existe um embate entre esses dois.
entre o personagem e o ambiente, entendeu? Então aí eu começo, é aí que rola a parte criativa, a parte da brincadeira, colocar esses objetos, que nem eu falei agora desse embate entre o colorido do ambiente total e do personagem. Mas aí eu tenho que colocar mais coisas, talvez uma camisa, talvez um objeto que traga algum tipo de pensamento, enfim. Eu não estou pensando aqui numa arte em si, tá? Eu estou dando exemplos para você ter essa visão. Mas a ideia, o conceito é esse. E depois de emoção, eu tenho história. A história é o que eu contei, né? O cara perde o voo, isso é uma história. E a coisa é tão simples que, por exemplo, o conceito é tão simples que se você quiser, você consegue passar para outra pessoa. E isso acontece também na fotomontagem. Isso é, como é que se fala? Isso é o que um artista de fotomontagem quer. Criar uma obra de arte onde a pessoa olhe, mergulhe dentro daquela obra de arte, porque tem objetos que ela conhece, cria sensações, mas que ao mesmo tempo, no mesmo tempo seja tão simples que se ela quiser contar para outra pessoa, olha, eu vi uma obra do Gustavo, um cara, o Gustavo Chacu, ou de fulano de tal, tipo, a obra era assim, assim, a pessoa consegue explicar. Por quê? Porque é simples. Se você cria uma coisa muito complexa, a pessoa não consegue nem passar para outra pessoa da sua obra de arte, entendeu? Enquanto o conceito é simples, que a pessoa consegue simplesmente, num olhar ali, entender. É claro que um olhar ela entende, mas aí ela quer mergulhar mais. Se você vê uma coisa que é muito interessante, você quer mergulhar, você quer ver mais. Aí você começa a observar cada objeto. E se a pessoa sabe que você é um artista que se preocupa com mínimos detalhes, então você tem ali a televisão caindo, mas você tem uma personagem que está ali escondendo o rosto, ou lendo um livro na janela, ou batendo um cigarro, ou fazendo uma coisa esquisita na imagem, ela vai, nossa, por que o Gustavo colocou aquilo ali? O Gustavo sempre, as obras dele, ele sempre tem uma coisa ali, uma pegadinha, tem um extra, aquela janela quer dizer alguma coisa. E a pessoa vai começar a observar aquela janela, o que está em volta daquela janela, quais são as cores. Então, o lance é esse, é uma mensagem que seja simples, mas que ao mesmo tempo consiga prender a atenção da pessoa, que a pessoa consiga passar bastante tempo ali analisando. E, no todo, a pessoa pode olhar para a sua imagem e falar para um amigo, nossa, eu vi uma obra de arte assim, assim, assim. Entendeu? Com 4, 5 palavras ela simplifica. Então, eu não sei exatamente o tempo que eu demorei para saber que eu era criativo. Mas quando eu li esse livro, que eu comecei a usar esses pilares, eu falei, nossa, eu faço isso tudo nas minhas fotomontagens. Como eu falei, é um livro que eu super indico para você ler, é um livro muito bom, ele fala sobre esse lance de você criar ideias, e na fotomontagem, cada fotomontagem é uma ideia, é um conceito que você coloca para frente. Então eu acho que vale a pena você ler o livro. Não vai fazer diferença para você aprender fotomontagem, você ler o livro ou não, mas eu acho que para a pessoa se tornar criativa, quanto mais a pessoa exercita o cérebro, quanto mais ela lê, quanto mais ela vê, quanto mais ela está ali envolvida na criatividade, isso é melhor. E esse livro aí, ele é muito bom em relação à criatividade. Por que investir tempo aprendendo criatividade? E isso pode ajudar na fotomontagem? Sim, mas uma coisa, quer dizer, não é uma coisa se soma a outra. Se você aprende fotomontagem, automaticamente você se torna mais criativo. Se você aprender criatividade, você não aprende fotomontagem, tá? Então, a fotomontagem te leva à criatividade, mas a criatividade não te leva à fotomontagem, tá bom? Então, quando você começa a aprender criatividade, você vai se tornar uma pessoa mais criativa. Só que, assim, existe uma problemática para a maioria das pessoas, tá? Vou falar que 90%, 95%, 99% das pessoas acaba acontecendo isso. Você vai tentar criar fotomontagem, e aí você está ali, criou uma, duas, três, chega uma hora que você já não consegue mais criar, você já não tem mais ideia para criar fotomontagens. E isso acontece porque você não entende o mecanismo de criatividade. E quando isso acontece, porque como você está começando, você começa a imaginar, a pensar que você não é uma pessoa criativa, que você não leva jeito para fotomontagem, que aquilo não é para você. Então, ou seja, você começa a criar um monte de empecilhos na sua volta, um monte de problemas na sua volta que não existem. São problemas que são condicionados a todo mundo que está aprendendo qualquer coisa nova. Qualquer coisa nova você não conhece, você não sabe como é que pratica, é mais difícil de você fazer. E geralmente o que todo mundo faz é o seguinte: você analisa o seu pior com o melhor das pessoas, do outro. Por quê? Porque você conhece o seu pior. Você se critica. Eu faço isso comigo. Eu olho uma arte minha, eu, em vez de ver só as coisas legais, eu vejo só a falha. Quando você vê da outra pessoa, você não vê as falhas que a outra pessoa está vendo. Você vê só o. Nossa, nossa, esse cara faz isso, pô, ele é muito inteligente, ele consegue fazer isso, aquilo.
mas você não então essa comparação que você faz é injusta com você mesmo, entendeu? E todo mundo faz isso. Todo mundo faz esse tipo de comparação, tá? O cara mais inteligente faz isso, o médico mais inteligente faz isso, todas as pessoas fazem isso. Então você não é diferente de ninguém. Você vai acabar fazendo a mesma coisa. Então, quando você não tem um conhecimento sobre criatividade e você vai tentar e você está aprendendo fotomontagem, se você não tiver esse entendimento de que, nossa, todo mundo passa por isso, nem todo mundo está criativo o tempo inteiro. Olha, existem formas de eu me tornar mais criativo, deixa eu ver como é que eu faço isso. Se você não entende isso e vai por esse caminho, você acaba se frustrando. Então, o benefício que você tem quando você aprende as duas coisas em paralelo é que você fica uma pessoa mais criativa durante mais tempo. Você consegue acionar a criatividade de forma mais controlada. Eu acho que eu posso dizer controlada, né? Porque você controla. Mas a outra forma de você ser criativo não é controlada, é uma coisa que as pessoas deixam vir, né? Você viu uma coisa ali, ficou criativo em relação àquilo e você acaba agindo. Mas você pode controlar a sua criatividade, você pode se tornar uma pessoa mais criativa usando a técnica certa, aprendendo sobre criatividade. E isso pode te ajudar, por quê? Porque você vai ter aquela vontade de sentar e fazer. Quando você senta e não consegue fazer nada, bate aquela frustração, você não tem nem mais vontade de sentar e tentar fazer, né? Ah, eu não sei fazer, não levo jeito, né? É igual para mim, por exemplo, vamos supor, eu tenho 1,73 m. Pô, não tem como eu ser um grande jogador de basquete, até pela idade, né? Eu já estou com 49 anos, né? Então eu não tenho mais como ser um atleta de basquete, né? Talvez da terceira idade, né? Mas eu não tenho nem a altura para isso. Então tem coisas que realmente são limitadoras. Agora tem outras que não. É questão de você desenvolver essa técnica. No caso da fotomontagem, qualquer pessoa, uma criança, um adolescente, um idoso, então qualquer pessoa pode aprender fotomontagem, né? Não requer grandes coisas. Você precisa usar um computador, criar ali, fazer os recortes, então não tem tanto empecilho quanto teria de eu jogar basquete, né? Baixinho jogar basquete, ou querer ser um atleta olímpico de basquete com a minha idade, né? Quer dizer, vou ter que aprender basquete, tentar me tornar um grande atleta com 1,73 m só, e como é que eu vou, né? Com essa idade, 49 anos, eu vou me tornar um grande atleta? Não tem como. Então tem coisas que realmente são limitantes, mas não é o caso da fotomontagem. Você consegue desenvolver a criatividade, você senta ali, você está no módulo criativo, se você não está, você aciona o módulo criativo e você consegue criar sua fotomontagem. E isso vai te fazer aprender com mais gosto. Você vai sentar, você vai fazer todos os exercícios que tem para fazer, você consegue criar o que você se propõe a fazer, então não é mais aquela coisa frustrante de sentar, poxa, queria fazer tal coisa, mas eu não consigo, sabe? Nesse sentido. Qual é o melhor momento para se aprender criatividade? Não existe um momento certo, um momento ideal, um momento perfeito. Mas quanto mais rápido você se torna uma pessoa criativa, quanto mais rápido você aprende a ser criativo, isso vai te ajudar na fotomontagem, porque você vai conseguir sentar e criar alguma coisa. Então isso te incentiva a se manter criando. Então isso que é importante. Mas se você também tem um pensamento de que não, eu vou aprender fotomontagem e com o tempo eu vou desenvolver criatividade, não tem problema, você não precisa nem aprender criatividade, que a criatividade ela vai vir depois por si só. Pelo menos com a técnica que eu estou ensinando para você, isso vai se tornar uma coisa inata para você. Fazer fotomontagem vai ser um processo criativo que você vai acionar a hora que você sentar no computador para fazer, você vai acionar. E também fora dele. Você vai estar na rua só vendo coisas, observando de forma completamente diferente e criando aí a sua coleção de criatividades. Então, isso vai ser uma coisa, um processo inato para você. O que é melhor aprender primeiro? Criatividade ou fotomontagem? Eu acho que a pergunta não é o que eu devo aprender primeiro. Como é que eu faço para aprender os dois juntos? Essa que deve ser a pergunta certa. Porque o ideal é que você faça as coisas juntas. A fotomontagem vai ter um momento onde a criatividade vai estar presente. Mas a criatividade você pode estar fazendo o tempo inteiro. Você está tomando banho, você pode estar exercitando criatividade. Você está cortando um pão para passar a manteiguinha lá para você tomar o seu café da manhã. Você pode estar sendo criativo. Então, as coisas trabalham mais ou menos em paralelo ali. Você não precisa escolher o que eu vou aprender primeiro, entendeu? O que tiver à mão ali, eu vou sentar agora para fazer uma fotomontagem, vou tentar ser criativo aqui. Eu vou cortar um pão. Pô, eu posso ser mais criativo. Como é que eu posso cortar esse pão com a outra mão? Cuidado para não cortar a mão aí, tá bom?
e se machucar. Vamos fazer o seguinte, em vez de cortar o pão com a faca com a outra mão, vamos mexer o café com a mão ao contrário. Se você derramar café, não tem tanto problema quanto cortar o pão, né? É claro que se tua mãe também não te der uma coça ou sua esposa for discutir com você porque você derrubou um pouco de café. Então, vamos fazer o seguinte, pega aí o copinho de café, vai até a pia, coloca em cima da pia, tá? Vê se não tem nenhum pano em volta, coloca o açúcar com a outra mão e mexe ali, porque se cair, é só você passar um paninho ali e ninguém vai brigar com o Gustavo. Ah, foi o Gustavo que me deu a ideia de fazer isso. Então, isso é ser criativo, é tentar fazer as coisas de forma diferente, entendeu? Ter pensamentos diferentes. Isso te ajuda no processo criativo. E você não precisa decidir, não, o que que eu vou aprender, fotomontagem ou criatividade? Não, aprende os dois em simultâneo. Ó, eu vou aprender fotomontagem e criatividade. O Gustavo ensinou esse exercício aqui, estou fazendo esse exercício. Saí daqui, eu estou aqui, parado aqui pensando em uma coisa, vou ser criativo nesse momento. Entendeu? Não tem que escolher. Não, agora eu vou só aprender criatividade, eu vou ficar aqui 2 meses aprendendo criatividade e não vou fazer nada de fotomontagem. Não, faz os dois em paralelo, porque a coisa vai fluir melhor. Tanto para um lado quanto para o outro. Porque se você está aprendendo fotomontagem e está usando a criatividade para encher essa fotomontagem, para dar contexto a essa fotomontagem que você está fazendo, você está usando a criatividade. Se você está sendo criativo, às vezes você vai começar a ser criativo dentro da fotomontagem. Fala, nossa, olha só, eu vi aquela cena ali, aquela árvore de Natal, eu podia pegar aquela árvore de Natal e colocar ela no deserto do Saara com não sei, sabe, você começa a criar coisas por uma coisa que você viu, porque você está no módulo criativo. Então, não fica nessa de tipo, qual seria melhor, qual que eu devo comer. Não, começa os dois, porque não toma muito tempo de estudar ou de analisar e dá para fazer de boa. Você faz ali em 5 minutinhos e você não fica nessa batalha com você, não, tem que aprender tal coisa. Não, aprende simultâneo e vai no teu tempo ali, as coisas vão começar a fluir de forma mais natural para você vai ver. Aí você deve estar se perguntando assim, Gustavo, então como é que eu posso ser criativo? Diz, Gustavo, como é que eu posso ser criativo? Você está falando um tempão e não diz como é que eu posso ser criativo. Existem duas maneiras, existem várias outras, mas eu vou dar duas maneiras para você, tá? Uma é olhar outros artistas. No nosso caso de artista de fotomontagem, uma coisa que eu sempre falo com os alunos, que eu falo com o pessoal que me pergunta, é o seguinte, um artista de fotomontagem, ele tem que ver filmes, cinema, ver revista em quadrinhos, a gente tem um monte de site de quadrinhos aí na internet, gratuito, você tem um monte de filme gratuito também né, na internet, você tem filmes, você tem séries, você tem novelas, e todos eles têm uma coisa em comum, que são cenas, né? No caso da televisão ali, vamos botar ali aquele retângulo ali da televisão, onde você vê uma imagem, você tem no próprio YouTube, né, você tem ali os retângulos com filmes que você vê, cinema, teatro, então tudo acontece ali no ambiente fechado. Séries. Se você começar a ver esse tipo de conteúdo que eu estou falando para você e começar a ver, falar, nossa, o cara colocou um cara atrás, um outro na frente, o de trás está desfocado. Você começar a ver só falar, fala, nossa, o cara colocou um cara atrás desfocado. Por que será que ele fez isso? Você começa a se questionar. Olha, ele está desfocado. Então quer dizer que a atenção não está nele, a atenção está na outra pessoa que está na frente. Quer dizer, olha o conceito que a gente acabou de tirar. E é um conceito que é profundo, porque existe um artista que, de modo geral, ele está dentro do cinema, teatro, em tudo que você vê na tela, que é o diretor de fotografia. No começo do cinema, eu acredito que não existia o diretor de fotografia. Isso eu estou dizendo, tá? Eu nem tenho certeza sobre isso, tá? Mas eu sei que hoje em dia, no mundo do cinema, tudo que a gente vê aí na telinha, cada área ali tem um profissional. Então você tem um cara que é o roteirista, você tem o cara que criou o conceito da ideia e passa isso para um roteirista. Então, olha, eu tenho uma história que é um cara que acordou e ele acha que era casado, que viveu tantos anos com uma mulher, só que essa mulher não existe. E procurou psiquiatras, amigos, ele lembra de todo mundo, mas ele lembra da mulher dele junto com todo mundo, mas ninguém lembra da mulher. Ele lembra de vários fatos, ele vai em lugares e ele chegou, foi num restaurante que ele frequentava com essa esposa dele, um guardador de carro lembrou dele e perguntou sobre a esposa. Quer dizer, olha a reviravolta, né? Então o cara achou que estava maluco, que ele imaginou uma mulher. Todo mundo diz que essa mulher não existe, um guardador lembrou da mulher. Ué, então quer dizer, é esse tipo de criatividade que eu me perdi no que eu estava falando. Então o cara que teve a ideia passa esse conceito pro roteirista. O roteirista vai pegar isso aí e vai criar uma história por trás disso. Vai criar um contexto, entendeu? Aí o roteirista, geralmente, ele não vai falar, olha,
a não ser quando é muito necessário, tá? A câmera tem que estar focada no olho do personagem. Isso ele vai deixar para quem? Para o diretor de fotografia. O diretor de fotografia, ele vai ler o roteiro, vai entender cada personagem, vai entender a história em si e ele vai criar cenas baseadas nisso que ele leu. Então, a câmera vai estar aqui, ele vai filmar a mão. Então, ele começa a ver como é que ele vai contar aquela história através de cenas. Então, o diretor de fotografia faz isso. Tem outro cara também que é bom a gente conhecer, que é o diretor de cenário, é o cenógrafo. É o cara que é responsável por tudo que está no cenário. A roupa dos personagens, o que está atrás do personagem, tudo que você vê de objetos, de roupa, de boné, sabe? Tudo que está ali, essa pessoa é responsável. Então, essa pessoa também, ela lê o roteiro, baseado na história, ela começa a criar o contexto. Então, vamos supor, esse cara que eu contei da história aí, ele vive num mundo de, sei lá, psiquiatria. Ele é um psiquiatra, né? E então, quer dizer, na casa dele vai ter um livro de psiquiatria, ou vai ter um diploma de psiquiatria lá atrás. Ou seja, o cara do cenário, ele sabe isso, então ele sabe, ó, como é que é um diploma de psiquiatria, quais são os livros que um psiquiatra lê, como é que é uma estante que um psiquiatra tem em casa, né? Como é que é a capa dos livros, como é que seria a casa da maioria dos psiquiatras, o que, que eles têm em comum. Então ele começa a pegar esse mundo comum e traz para dentro do filme. Então analisar filme dessa forma que eu estou falando faz você ter essa visão, porque é uma cena dentro do cinema, você sabe, né? Qualquer um sabe, você vê série, você chora, você se emociona, você fica com raiva, você sente vários sentimentos. O sentimento que, do roteirista até o diretor de fotografia, todo mundo ali, o sentimento que eles criam é um sentimento que você vai ter. Por quê? Porque eles pensaram cada cena, cada objeto de cena. E é isso que você na fotomontagem tem que fazer. Então, quando você para, mesmo que você não tenha noção nenhuma de como contar uma história, eu vou ensinar isso para você, mas mesmo que você não tenha noção, quando você olha uma cena, você consegue analisar. Que nem eu falei do cara desfocado. Por que esse cara está desfocado? Você se questiona, fala, por que esse cara está desfocado? Por que essa moça está usando verde? Porque tudo que está ali, a cor da roupa, tem um porquê tá. Se você não consegue entender por que tá, o seu cérebro vai começar a se questionar por quê. Eu não lembro quem já falou isso, mas eu escutei uma vez que alguém falou assim: você faz uma pergunta para o seu cérebro e o seu cérebro vai tentar encontrar a resposta para você. Em algum momento vai vir. Igual os grandes pensadores, né? Você coloca aquilo na tua cabeça e ele vai responder aquilo para você. No momento vai vir aquele start. Só que no seu caso, você vendo séries, vendo filmes, lendo quadrinhos, isso vai acontecer muito mais rápido e muito mais intenso, porque eu já estou direcionando você o que você tem que fazer e por que você tem que fazer, entendeu? Apesar de eu não estar dizendo, olha, vamos supor, ela está usando verde por isso e isso, eu não estou te explicando isso, mas você vai começar a analisar, falando, por que os caras estão colocando agora, que nem, por exemplo, muitos filmes, agora as cores são mais ou menos, tem um tom de verde, né? Não é tudo verde, mas as cores meio que se mesclam com o verde, né? É meio que um olhar cinematográfico que muitos artistas, que muitos diretores de fotografia utilizam nos filmes de hoje. E isso é só uma questão estética, mas você vai começar a perceber isso. No vídeo passado, né, eu falei sobre um diretor que eu gosto muito, que é Wes Anderson. Ele usa muitos tons pastéis, muito vermelho, muita cor vibrante, às vezes, nas obras de arte dele. Se você não viu o vídeo, dá um pulinho no vídeo anterior. Então, ele usa muito isso. Então, pô, eu descobri isso como? De tanto ver o filme dele, de tanto analisar o filme. Pô, ele usa muito tom assim. Quer dizer, você começa a analisar. E essa é uma característica que você, como artista, você pode depois interiorizar. Você pode falar, não, eu vou ser um artista que eu vou usar muitos tons muito vibrantes. Não, eu vou trabalhar só com preto e branco. Não, eu vou quase tirar a cor das imagens, vou deixar quase com preto e branco, com tonzinhos muito simples. Ou, sei lá, vou deixar só o vermelho, né? A cena toda vai ser preto e branco e vermelho, tipo, a pessoa está com batom vermelho ou o cabelo vermelho, só vai deixar os tons vermelhos. Então vai ser preto e branco e vermelho. Pode ser sua assinatura, pode ser sua marca registrada enquanto artista. Então isso te ajuda não só a ter uma visão desse mundo artístico, como também você criar uma assinatura, né? Que nem eu estou falando para você, uma assinatura sua. Então, para você se tornar criativo, quando você começar a ver outros artistas, principalmente esses artistas que eu estou falando para você, são os artistas da imagem, isso vai ajudar você a criar uma cultura
cultura visual. Isso é cultura visual o nome disso, tá? Você cria uma cultura visual, você começa a analisar outros artistas e isso vai te ajudar a se tornar por si só uma pessoa mais criativa. Eu falei que ia dar que são dois tipos, né? Um seria esse, você aprender com esse monte de artistas, e o outro é você fazer exercícios. Você treinar, né, o que eu estou explicando para você. Começar a ver filmes de outra forma é treinar, é colocar em prática. Não adianta você ver os meus vídeos, falar, Gustavo falou isso, e acabou. É treinar. Uma coisa que eu falo sempre, vou falar de novo aqui, quando você for ver os meus vídeos, se você caiu de paraquedas a primeira vez que está vendo os meus vídeos, se você ver os meus vídeos, eu sempre peço o seguinte, pega o seu celular e o seu telemóvel, abre o bloco de notas, ou então pega o gravador de voz, e durante o vídeo, você teve uma ideia, eu falei alguma coisa e te deu um estalo, te deu uma ideia. Vai lá e dá uma pausa no vídeo. Pega e fala, poxa, estava vendo o vídeo do Gustavo, ele falou isso, eu tive essa e essa ideia. Pô, vai ser legal, blá, blá, blá. Ou então você vai ali e escreve. Se você prefere escrever, você vai e escreve. Ou você faz um vídeo. Pô, tô vendo o vídeo do Gustavo aqui, ó, tal. E, inclusive, bota a minha hashtag aí, Gustavo Chacu, e bota aí no Instagram, se foi o caso, para eu poder ver e falar alguma coisa também. Porque pra gente estar interagindo, né? Ó, eu vi um vídeo aqui do Gustavo, não sei o que, blá, 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 e tive tal ideia. Ele falou tal coisa, eu tive tal ideia. Entendeu? Isso é legal, porque quando terminar a aula, você vai ter registrado suas ideias. Isso acontecia muito comigo. Eu tinha várias ideias durante várias aulas que eu fazia, cursos que eu fazia, livros que eu lia, e eu ficava naquilo. Nossa, eu tive tal ideia, tal ideia, tal ideia. No final da minha leitura, no final de ver o vídeo, no final do curso, eu tive um monte de ideia, mas qual era a mesma ideia? Não lembrava, entendeu? Eu lembrava de 2, 3 no máximo, mas eu tive, durante a aula, tive ali várias ideias e tudo foi embora. Por quê? Porque eu não registrei. Então, a dica que eu dou para você agora é fazer isso, porque eu faço isso. Se eu estou vendo alguma coisa que me deu uma ideia, eu já gravo, já registro, entendeu? Eu prefiro gravar em vídeo. Faço um videozinho, porque para mim fica mais fácil de entrar dentro do contexto. Às vezes, quando você vai escrever, a gente não escreve como a gente fala, né? Ou como a gente pensa. Então, você escreve de maneira mais técnica ali, né? Você escreve lá, e quando você vai ler, fala, mas, pô, o que eu queria dizer com isso? Sabe? Mas o que eu queria falar com isso? Então, eu acho que às vezes gravar um áudio ou gravar um vídeo é mais natural, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Naturalidade. A naturalidade está na fala, assim. Você não fala como escreve, não é verdade? Então é uma dica que eu sempre dou, tá bom? Eu estou sempre falando isso porque eu acho isso importantíssimo. Eu acho que isso aí faz toda a diferença para quem está aprendendo, seja o que for. Você está aprendendo isso aqui agora comigo em relação à fotomontagem, mas se você tem um amigo que está estudando, seja o que for, se você tem um filho que está estudando, explique isso para ele. Fala, quando você está estudando lá, tirando sua matéria para a prova, quando você tiver um insight ou que você tiver isso é assim por isso. Pega e grava. E aí, quando você repassar aquilo vai ficar muito mais dentro de você. Você vai conseguir interiorizar aquilo de forma muito mais simples, sabe? Fica muito mais simplificado. Então, para você ser uma pessoa criativa, você tem esses dois passos. É você ver artistas do cinema, do teatro, teatro não, desculpa. Cinema, televisão, tudo que está na televisão, na tela da televisão, que está na tela do cinema, revista em quadrinho, tudo que é em relação à imagem, né, que está ali plasmada, né, seja na televisão, seja num quadrinhos, enfim. Você viu aquilo ali, então você começa a analisar aquilo. Você gosta de um quadrinho? Analisa, por que ele está com o fundo dessa cor? Por que esse personagem está com a cabeça virada desse jeito? Por que a sobrancelha dele está para cima assim? O que ele está querendo dizer, né? Então, quer dizer, você começa a analisar. Então, eu acho legal isso. Você está vendo um filme e você fala, pô, aquela cena foi igual a cena que eu gosto muito, que eu lembro quando eu era mais novo, do Titanic, quando a Rose pula de volta para o navio, né? Aquilo dá emoção. Acho que muita gente que já viu Titanic, né? Que pelo menos que tiver um pouco mais de idade, né? Que lembrar desse filme, né? Se você não viu, aconselho ver Titanic e procurar essa cena, né? A Rose, ela volta, né? Ela tem a oportunidade de sair do barco para ir embora, né? E não morrer no naufrágio, mas ela pula de volta para encontrar com o amado, para ficar com o amado dela. Se ele vai morrer, ela vai morrer junto. Então essa cena é uma cena que emociona. Então, por exemplo, eu poderia parar essa cena e analisar como é que essa cena foi feita. Qual é o momento da cena que é mais marcante? O momento que ela abraça ele, como é que eles estão, qual a posição. Então, eu, como um artista de fotomontagem, eu ia analisar isso. E eu depois ia pegar e falar, não, como é que eu posso transmitir isso para outras imagens? Então é assim que a sua mente tem que funcionar. Você vai pegar coisas que você já conhece, que são séries, são filmes, são revistas em quadrinhos, não vai copiar aquele artista, você vai simplesmente tentar entender
como é que ele chegou àquela resolução, porque aquilo é um problema, ele tem um problema, né, um artista que vai fazer uma série, ele tem um problema. Ele tem que criar uma cena onde o personagem A vai fazer tal coisa e vai acontecer tal coisa. Como é que ele resolve isso? Aí vai ter lá o diretor de fotografia, falar: vamos botar a câmera aqui, esse personagem vai estar nessa posição, a câmera vai estar focando ele assim, outra pessoa vai estar passando por trás dessa forma. Então, tudo aquilo é cronometrado para acontecer daquela forma que você vê na cena. E é isso que nós, né, da fotomontagem, temos que pensar. A gente tem que fazer a mesma coisa, ter essa linha de pensamento. Então, as duas maneiras são essas. É você analisando outros artistas, vendo como é que esses outros artistas transmitem aquela emoção e treinando. Treinar sem parar. Beleza? Existe algum método para você se tornar uma pessoa mais criativa? Existe. Existe um método e eu vou ensinar agora para você, tá? Um desses métodos, né, se chama caçada fotográfica. Lembra que eu falei no começo que você só precisava do seu telemóvel, do seu celular? Então, você vai abrir aí a sua câmera e vai fazer a caçada fotográfica. A caçada fotográfica só precisa da sua câmera. A foto não precisa ser boa, não precisa ser maravilhosa, é caçada mesmo. Como é que funciona a caçada fotográfica? Por exemplo, você vai caçar borboletas. É borboletas que você vai caçar. Você não vai caçar borboleta e, sei lá, vai caçar andorinha e vai. Você precisa de coisas diferentes, né? Para caçar borboleta, geralmente é aquele. É tipo um saquinho, né? Uma coisa que não machuca a borboleta que você vai lá e coloca em cima e consegue tirar ela. Se você fosse caçar um passarinho, uma andorinha, alguma coisa assim, você precisaria de uma gaiola, onde você vai colocar uma comida que aquele passarinho gosta, ele ia entrar ali, ia pisar no coisa e a gaiola ia se fechar, não é isso? Então, para cada método, né, para cada técnica, para pegar cada coisa, você precisa de um objeto diferente. No nosso caso aqui, da caçada fotográfica, você precisa só da câmera. E o que a gente vai caçar? Essa caçada fotográfica, você tem duas formas de fazer essa caçada fotográfica, tá? Uma é dentro de casa. Então, vamos supor, eu vou fotografar coisas dentro do banheiro que são interessantes. Mas não é interessante para mim, para todo mundo, é interessante para você. Então, sei lá, às vezes, sabe quando você olha para um azulejo e você imagina uma cena, né? Às vezes você olha uns traços que não tem nada a ver, você fala, nossa, ali parece um. Igual quando a gente olha para a nuvem, né? Fala, nossa, parece um coelho, parece um gato, né? Então, você vai ver aquilo, sei lá, você viu um azulejo e achou alguma coisa interessante? Tira a foto do azulejo, liga a torneira. Eu tô dando ideias aqui, mas eu quero que a ideia parta de você, tá? Que você faça a sua caçada. Você liga a torneira e vai lá e tira uma foto de vários ângulos, de cima, de baixo, dá a volta na torneira ali e tenta pegar o ângulo mais interessante para você. Isso é caçada fotográfica. Então vamos supor, a sua caçada fotográfica são 20 fotos que são dentro do banheiro, tá? Então você vai tentar encontrar 20 pontos ali que são interessantes. Isso vai ativar a sua criatividade. Isso vai fazer você tornar uma pessoa mais criativa. Isso vai fazer você olhar as coisas com outro olhar. Então todo mundo que entra no banheiro, entra ali, lava a mão, sai e não vê nada. E você vai ser uma pessoa que fala que viu a torneira aberta, ou viu a torneira de baixo, você vai criar um novo mundo. Então, isso que acaba estimulando a sua criatividade, tá? Então, existe essa criatividade que é feita dentro de casa. E tem a na rua. A na rua é parecida. Você vai ver objetos que você achar interessante e vai fotografar. Então, sei lá, você viu uma parede, sei lá, uma parede com uma determinada sujeira, ou alguém passou com a mão suja de lama e bateu a mão ali. Então, você vai lá e tira aquela foto, né? Mostra que é uma pilastra, que a pessoa botou a mão de lama. Quem botou a mão? Então, isso é um processo criativo, né? Isso estimula a sua criatividade. Na rua é mais fácil de fazer. Outro processo que é você escolher objetos de uma cor só. Tipo, hoje eu vou tirar fotos de 20 objetos amarelos, entendeu? Então, você, durante o percurso que você está fazendo aí na rua, ou você vai sair só para fazer sua caçada, ou você está indo para a escola, ou está indo para o trabalho, e você fala, eu vou tentar tirar 20 fotos aqui, tá? Não vai chegar atrasado nem no trabalho, nem em casa, tá? Nem em casa, nem no trabalho, nem na escola, tá? Por minha causa. Então, faz isso no tempo que dá para fazer. Se não deu para fazer 20, faz menos. O ideal é que você decida, vou fazer tantas fotos, entendeu? Para você ter aquele ritmo de fazer. E não pode ser uma coisa tão simples, né? Eu vou tirar uma foto de uma coisa amarela, porque aí a primeira coisa amarela que aparecer na sua frente, você vai tirar foto. Então, bota um número razoável, né? Um número que não seja muito simples, nem um número que seja impossível, que você vai ter que ficar o dia inteiro andando pela rua para encontrar aquele objeto daquela cor, tá? Então você tem esses três, né, que eu falei. O que é dentro
de casa, você escolhe lá. E o que eu digo que é dentro de casa, você pode, por exemplo, fazer na cozinha e abrir a gaveta da cozinha e tirar dos garfos. Vamos supor, você tira. Geralmente tem a gaveta dos talheres, né? Você tira todos os talheres, você bota dentro da gaveta um talher só, tira uma foto. Ou coloca 3 talheres, ou pega talheres que são diferentes uns dos outros e coloca, cria umas coisas diferentes dentro só da gaveta. Então o teu ambiente é na cozinha e dentro da gaveta. Então você vai começar a ser criativo ali dentro. Você tem garfo, tem faca, tem garfo grande, tem faca grande, você tem vários objetos. Você vai criar ali dentro daquela gaveta esse tipo de coisa. Isso vai estimular a sua criatividade, vai colocar você uma pessoa mais criativa. E principalmente uma pessoa mais criativa dentro do mundo visual, né, do que é observável. E, então, esse é o que eu estou falando, dentro de casa. Então, tem vários ambientes. Você pode abrir a gaveta de meias, ou a sua gaveta bagunçada lá, ou tirar foto da sua cama que está toda bagunçada. Você tira a foto da cama bagunçada, depois tira da cama já arrumadinha. Então, quer dizer, você criou dois contextos, né? Então, você pode pegar o antes e depois do teu quarto. Você pode tirar uma foto da cama bagunçada, um copo sujo de café, você terminou de comer o prato sujo com os farelos do pão. Então você cria um contexto de antes e depois. O importante é esse, é você dizer o que você vai fazer. E a caçada é essa, você escolhe o que você vai caçar. Agora, que nem eu falei, o da cor tem que ser só da cor. Objetos engraçados, texturas de árvores diferentes, folhas de árvores, papéis que estão no chão, ponta de cigarro que está no chão, enfim, você decide. Essa é a caçada que você vai fazer. Então, existe esse que é da caçada que você pode fazer tanto dentro de casa quanto fora de casa. Às vezes você não pode sair por algum motivo, você está ficando em casa. Existe muita gente que gosta de aprender fotomontagem porque tá com problema de depressão e não sente vontade de sair e aprender fotomontagem é um estímulo. Então, se você até conhece alguém que está passando por esse momento, mostra os meus vídeos, fala, olha, tem uma coisa interessante aqui que eu fiquei sabendo que ajuda as pessoas. Traz para ver o curso aqui que é interessante, que ela vai aprender bastante, vai estimular ela a manter a mente mais oxigenada, mais criativa, e isso ajuda com certeza a sair desse momento, né, que muitas pessoas acabam passando. Então você tem esse da caçada, né, que nem eu falei, você pode fazer dentro de casa, você pode fazer na rua, você pode fazer dentro do seu elevador, na garagem da sua casa, da sua bicicleta, enfim, você escolhe ali o que você quer fazer. Eu acho que já deu para você entender mais ou menos o que é a caçada, né? Aí você tem cores, que nem eu falei da fotografia só de cores, né? Você vai escolher a cor. Então você pode fazer dentro de casa. Todas as roupas amarelas, aí você pega, sei lá, uma camisa amarela e dá um nó, você vai dar nó em todas as coisas que são amarelas. Você pega lá e dá um nó na camisa e tira uma foto. Cuidado para não dar um nó e estragar a tua camisa, tá? Então você vai lá e dá um nó, bota numa posição, e tira de uma calça amarela, uma blusa amarela, uma cueca amarela, um guardanapo amarelo, tudo que for amarelo, você vai lá e faz essas fotografias. Aí no outro dia você faz de coisas vermelhas, de coisas azuis, vai modificando, né? Cada vez você faz de uma cor. E bota também a quantidade de objetos. Vou tirar 6 fotos de coisas assim. Aí você pode começar a misturar. Eu vou pegar coisas amarelas e vou colocar em locais que eu acho muito diferentes. Então você pode colocar, sei lá, uma camisa amarela dobrada numa forma diferente em cima do tapete da entrada da casa. Você pode pendurar a camisa na maçaneta da porta e tirar foto. Enfim, a loucura é sua, entendeu? E isso estimula a sua criatividade. Depois tem de objetos, que nem eu falei, do garfo, da faca, os objetos que tem em casa. Então, eu vou fotografar só objetos que tem no meu armário. Aí você vai lá, o vidrinho de perfume, a caixinha do batom, enfim, tudo que é objeto, né? Não vou ficar falando objeto que você tem, você sabe o que é objeto e tem na sua casa. E tem um terceiro que é o seguinte: é você pegar o editor de imagem que a gente usa aqui no curso, que é o GIMP, né? No primeiro vídeo, inclusive, eu ensinei como é que se baixa o GIMP, eu ensinei como é que você faz exercícios para treinar o pulso, para desenhar, para usar o mouse nas suas fotomontagens, né? Dá para fazer com o mouse tranquilamente, você não precisa de uma mesa digitalizadora. Se você não viu, vê o primeiro vídeo lá, onde eu explico como é que você faz, como é que você começa na fotomontagem, e você vai lá ver como é que você baixa o GIMP, como é que você começa a utilizar. Então, dentro do GIMP, você pode pegar essas fotografias que você tirou e você vai dar vida para a sua fotografia. Você vai transformar esse objeto que você fotografou em alguma coisa viva, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo para você. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu vou mostrar aqui um exemplo para você. Já está aqui, né? Um exemplo. Eu tirei essa fotografia aqui. Eu tirei aqui no trabalho mesmo, tá? Porque eu estou no trabalho e eu tive
essa sacada aqui no trabalho. Falei: "Como é que eu vou ensinar para o pessoal, como é que eu vou dar um exemplo?". Então eu tirei uma foto. Esse é o tipo de foto que eu estou falando que você deve tirar. Eu peguei 3 canetas que tinham ali, diferentes, uma diferente da outra, apesar dessas 2 serem pretas, você consegue ver que essa aqui, ó, tem uma ponta, dourada não, é metalizada, né. Ela aqui tem uma curvatura, uma entradinha aqui, tem um buraquinho aqui que não dá para ver, mas dá para ver um brilho, que é parecida com essa aqui. E tem essa que é azul, né, que é uma Bic. Uma caneta já está até falhando aqui, ó, não tem nem mais tinta aqui. Essa caneta era para ser jogada fora e deixaram aqui e eu acabei utilizando. Então, por exemplo, que nem eu falei com você, olha só, eu tô vendo aqui, ó, um rosto, ó, parece uma boca. Quem já viu aquele filme Planeta dos Macacos deve estar pensando, ó, parece uma boca, o nariz e o olho do macaco, do filme Planeta dos Macacos. Deve estar pensando, nossa, o Gustavo é muito louco, né? Mas é o que eu tô vendo aqui. Tá vendo? Parece uma boca, o nariz e o olho. É isso que eu falei que você deve fazer quando você vai tirar suas fotografias. Dá atenção para esses pequenos detalhes, tá? Esse detalhe aí que eu tô falando, eu não tinha reparado. Eu vi agora, que eu falando com você, e eu vi isso aqui agora, como se fosse um rosto aqui. Então, quando você for tirar suas fotografias no banheiro, por exemplo, que você viu, você dá uma olhada no mármore lá, no mármore, no azulejo. Aí você olha e se fala, nossa, olha, isso aqui parece tal coisa. É disso que eu estava falando, tá? Mas no caso dessa fotografia aqui, é engraçado depois que você fala a coisa, você não deixa de ver, né? Eu estou vendo aqui ainda a imagem. Então eu tirei essa foto. E aí você vai tirar essa foto e você vai fazer, olha só, não é para rir não, tá, galera? Isso aqui é para treinar, tá? Para ser criativo. Aí eu fiz o seguinte, olha o que eu transformei essa imagem. Então, essas 2 canetas aqui, como estavam juntas, eu imaginei as 2 juntas e essa aqui separada. Eu falei: essa aqui deve estar chateada. Aí eu peguei e fiz essa boquinha virada para baixo, ou seja, usei o vermelho para fazer a boca, botei referência nos 3, né. Então se você olha esse aqui e fala: "Ó, isso aqui é a boca, isso aqui é o olho". Se eu fizer isso nos outros, você começa a aceitar isso como verdade. Então você vê isso aqui como uma boca, e eu virei a boca para baixo para trazer essa ideia de que essa caneta está com raiva dessas 2 que estão juntas. E aí eu fiz os olhinhos e tal, e depois eu resolvi colocar essa sobrancelhazinha aqui, por quê? Porque essa aqui só com a boca virada não ficava com uma sensação tão clara de que estava chateada. Aí eu fui e criei essa sobrancelha aqui, ó, nessa curvatura. Você pode ver que a curva que eu coloquei aqui é uma curva que dá uma visão mais apaixonante, mais meiga, mais cativante. Já a outra não, já é aquela, né, sobrancelha, deixa eu só fazer você me ver aqui, aquela sobrancelha assim para baixo, né, de que, com raiva, né, de chateada, não sei o quê. Foi a ideia que eu queria passar. Então como eu tinha que botar a sobrancelha nessa, eu resolvi colocar nas outras 2 para dar essa credibilidade de que canetas têm sobrancelha, entendeu? Coloquei uma olhando para a outra, né, para dar essa ternura entre as 2. Analisei uma foto de pessoas se abraçando, aí fui lá e criei, né, esse bracinho azul. Isso aqui são feitas em camadas diferentes, mas isso não interessa pra gente de fotomontagem, tá? Mas eu criei em camadas separadas, né? Eu tirei a fotografia, criei uma camada e criei esse braço azul aqui. Dessa primeira, né? Criei o rostinho e o braço. Aí criei esse braço azul vindo para cá, esse outro braço azul passando por cima da caneta e vindo aqui. Depois eu vim com a borracha e apaguei essa parte aqui, para parecer que a mãozinha está passando por trás dele, né, dessa caneta azul. Com a caneta azul eu fiz a mesma coisa, puxei daqui, vim aqui, passei por cima da caneta preta, só que em outra camada, né, criei uma camada e apaguei essa parte que estava aqui em cima da caneta. Aí dá a sensação que a mão está por trás. Aqui eu vi também, analisei a foto, né, vi que quando você abraça uma pessoa, a mão passa por baixo aqui, né, essa dele do azul passa por cima, essa passa por baixo, depois vem por cima, né, para trazer essa ternura. Aí vi também uma foto de uma pessoa de braço cruzado com raiva. Aí peguei e fiz o mesmo movimento, né? Essa aqui, essa azul aqui, passa por cima dessa aqui e vem para cá, né? Então eu fui lá e apaguei essa parte aqui. Aí deu essa impressão de que é um braço cruzado, entendeu? Aí eu fiz ali o fundo, né? Coloquei esse verdezinho, coloquei umas nuvens, coloquei um amarelo aqui para o sol. Então isso é dar vida a um objeto. Você vê, 3 canetas virou um objeto, entendeu? A ideia aqui não é fazer um objeto melhor do que o outro, o objeto tem que ficar assim ou desse jeito. A ideia aqui é você pegar o objeto e dar vida, criar ali um objeto, pegar uma caneta, como se, sei lá, eu podia pegar aquela caneta ali, colocar lá para cima e botar 2 perninhas saindo do chão e ir com a mão assim, como se estivesse fazendo polichinelo. A ideia é essa, é aumentar a sua criatividade, criando obstáculos para você inserir coisas novas ali.
E a ideia é que você não tenha limitação. Por isso que você viu ali o desenho, a imagem aqui é muito simplificada, né, como você está vendo. É uma bolinha branca com uma bolinha preta que faz o olho, uma curva para fazer a sobrancelha, então não tem nada de difícil aqui. Então qualquer um pode fazer, né? Não tem grande dificuldade para fazer isso. Então, esse é um exercício que vai te ajudar a aumentar a sua criatividade. Isso ajuda muito a aumentar a sua criatividade. E você vai começar a observar as coisas na rua. Fala, nossa, esse objeto amarelo aqui, pô, eu fotografei ontem coisas amarelas, eu vou fotografar isso aqui amarelo, que eu achei legal. Então você vai começar a andar na rua vendo o objeto, vendo cores, reparando texturas. Então isso por si só já vai te tornar uma pessoa mais criativa. Aquele método que eu falei de ensino funciona também na rua, sim. Você estava na rua ali, teve uma ideia que você viu tal coisa, você tira a foto da tal coisa e fala, poxa, eu vi essa tal coisa aqui, imaginei fazer isso, isso, isso. Porque isso vai fazer vai fixar esse conceito de estar criativo em você. E você vai ver que o módulo criativo você vai acionar ele a hora que você quiser, entendeu? Você vai ver que você, pô, eu fiz tal coisa. E se eu fosse fazer tal coisa? As respostas vão vindo para você, vão vindo questionamentos. Então basta você estar praticando, não tem segredo, eu mostrei para você. São três de caçada, né? Caçada dentro de casa, a caçada na rua, caçada com cores, enfim. Eu acho que eu passei mais de 5 ideias, né? Cores, objetos, dar vida aos objetos, né? Esses dar vida nos objetos é muito legal, porque você para e começa a imaginar como é que você pode fazer, e não tem certo ou errado. Eu apaguei a mãozinha ali, mas você podia fazer por cima mesmo, fazer cores diferentes. Você escolhe do jeito que você fazer. Não tem certo nem errado. Eu não estou dando muito exemplo das outras coisas, porque eu não quero influenciar você de maneira nenhuma. Eu quero que você faça uma coisa totalmente livre, entendeu? É free total. É você que tem que decidir como é que vai ser. Você pode falar, não, hoje eu vou fotografar coisas verde e amarelas. Eu vou fotografar coisas azul, verde, amarelo, azul e branco. É você que decide. Eu falei uma cor, mas você decide. Eu quero que você tenha controle disso. Mas claro que você tem que falar, não, eu vou escolher cores. Porque se for tirar foto de qualquer coisa, perde totalmente o sentido de criatividade. Porque a criatividade ela tem que ser direcionada, no caso da fotomontagem, tá? Eu quero falar sobre um casal que passou por isso e isso. Aí, se eu botar um monte de coisa que não tem nada a ver, não vai funcionar. Então, a criatividade ela tem que estar direcionada. Eu vou fazer tal coisa em relação a isso e isso. Aí você começa a trabalhar essa sua criatividade. Você viu que eu coloquei ali, tirei foto de 3 canetas. Sem querer, ficou 2 canetas próximas. E eu vi aquilo e falei, ó, grupo. Quando você vai aprender fotomontagem, né? Eu vou estar ensinando aqui, existe uma técnica da Gestalt que se chama proximidade. A proximidade é um conceito que é natural do ser humano. Se você vê, por exemplo, 3 pontos num quadro, né, e 2 pontos estão juntos, o teu cérebro automaticamente cria uma conexão entre os dois que estão mais próximos e uma separação daquele que está distante. Então é como se tivesse duas situações nesse quadro. Você tem 3 pontos, mas você cria duas situações. Você cria a situação de pontos próximos e pontos separados. Tadinho do ponto que está separado, esses pontos estão se unindo para brigar com. Ou seja, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você começa a criar contextos em relação a 3 pontos. Então eu já criei vários aqui, pontos juntos, pontos que se amam, pontos que estão próximos, igual eu fiz da caneta. 2 canetas se abraçando, enquanto a outra está com raiva que está ali sozinha, ou está com ciúme. Porque você viu que tem 2 canetas parecidas ali. Então a caneta parecida devia estar pensando, nossa, ela parece comigo, em vez de estar comigo, está com uma outra caneta totalmente diferente. Uma caneta azul com uma tampinha, quer dizer, uma caneta branca com uma tampinha azul. Então cria uma revolta dentro da caneta. Você está entendendo? Eu sei que, pô, pode parecer engraçado, pode parecer, pô, isso é loucura, não sei o quê, mas isso realmente é um lance de criatividade. É assim que a criatividade ela se forma, é assim que ela começa a se fundir para você, tá? Agora eu vou passar para você aqui algumas referências em relação à criatividade. Existe uma revista, o link eu vou deixar na descrição, tem uma revista da Veja, onde ela fala sobre criatividade. Novos estudos mostram que criatividade está, sim, ao alcance de todos. Ou seja, é uma matéria de cientistas que fizeram várias análises, fizeram tomografias do cérebro enquanto a pessoa estava no momento criativo e das pessoas que não estavam. Então, eles chegaram a determinadas conclusões. Por exemplo, tem um estudo lá dentro da revista, se eu não me engano, foi nessa revista que eu vi, onde eles mostram a conexão entre
o pensamento e a coisa realmente acontecendo. Então, por exemplo, o cara está correndo, o cérebro dele, algumas partes são ativas quando ele está correndo. Quando o cara imagina que ele está correndo, essas mesmas partes, mas talvez não tão intensas, elas são acionadas também. Ou seja, o simples fato de você pensar em correr, né, em se imaginar correr, faz com que teu cérebro acione as mesmas conexões do cérebro. Ou seja, será que isso está fazendo o teu corpo se exercitar? Por que está acionando? Assim, eu li a matéria e tal, mas eu entendi que tem a ver com criatividade. Mas você não chega a uma conclusão clara. Mas, ou seja, de alguma forma está ligado uma coisa a outra. O pensar, ele, mesmo que você não esteja correndo, o pensar acaba ativando áreas do cérebro. Agora, o que significa isso? Né? Os estudos mais para frente vão dizer, mas na revista eles mostram lá que a criatividade ela pode ser alcançada por qualquer pessoa. E geralmente a criatividade, para ela ser alcançada, a pessoa tem que praticar exercícios. Esses exercícios que eu passei para você, inclusive, né, eles falam alguns tipos de exercícios, estimular o cérebro, jogar, aprender novas línguas. Tem uma série de coisas que faz. Então, tudo que é novo, tudo que é diferente. Por isso que, por exemplo, quando eu botei a caneta ali, eu tirei as fotos da caneta que você viu, você fala, nossa, alguém pode pensar, nossa, coisa ridícula, coisa esquisita. Mas é esse ridículo, é sair desse mundo normal que a gente está, do mundo normal que a gente vive, que faz você se tornar uma pessoa criativa, que estimula a criatividade, né? A gente vive meio que como zumbis hoje em dia, né? Você acorda, levanta na mesma cama, você olha para o teto quando você acorda, você apaga a luz, é a mesma interruptor de luz, você vai escovar o dente, é o mesmo espelho, é a mesma. É tudo igual. Então você é meio que zumbi. Acorda, come, levanta, vai para a escola, vai para o trabalho, volta, igual zumbi. Quando você cria uma coisa diferente, o teu cérebro fica mais plástico, ele começa. Nossa, o que está acontecendo? Então, o mundo começa a ter outras coisas, o mundo começa a se modificar na frente dos seus olhos. Eu vou deixar o link dessa revista da Veja aqui para você dar uma olhada e ver aí os estudos que eles falam que realmente tudo que eu falei para você aqui em relação à criatividade, você pode realmente aprender. Então, ou seja, criatividade não é uma coisa que é um dom, só algumas pessoas especiais que nasceram com isso, são uns poucos mortais que têm isso, enfim, até imortais, né? Porque o cara era um gênio, não sei o quê. Então a criatividade, qualquer pessoa pode acionar ela, qualquer pessoa pode ter acesso a ela. E, inclusive, quando eu estava escrevendo, né, meio que roteirizando aqui que eu ia falar no curso, né, que eu, na verdade, eu não faço um roteiro. Eu crio perguntas, né, do que eu vou falar com vocês, pô, como é que eu respondo tal pergunta? E depois eu vou respondendo essas perguntas aqui para você, como você está vendo, né? Geralmente são as perguntas e como eu já sei o que eu conheço o que eu estou falando, quando eu faço uma pergunta, eu automaticamente, olha, se eu perguntar para você como é que você faz para dormir? Você vai falar, olha, eu chego lá no quarto, eu coloco a minha roupa, eu boto o travesseiro em tal posição, eu boto 2 travesseiros, eu ligo o telefone do lado da cabeceira, eu boto, né, boto o celular no chão, eu ligo na tomada para carregar, porque o meu telemóvel está descarregando, enfim, tem suas histórias. Você vai contar o que você já sabe, né? Por uma pergunta que eu fiz, é igual para mim, eu faço uma pergunta aqui dentro do raciocínio que eu tenho e eu vou respondendo desse jeito. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu me dei conta sobre coisas. Eu falei, pô, o que eu lembro de pessoas que eram criativas e tal? E eu lembrei de uma parada da Apple, né? Que é o Steve Jobs e o Steve Wozniak, né? Não sei se todo mundo conhece o Wozniak, mas eles que começaram a empresa Apple, né? O Steve Jobs ou o Steve Wozniak, os dois falavam, né? Eu sei que tem uma fala que eles diziam o seguinte: na realidade, eles dizem sobre eles, tá? Na realidade, não inventamos nada, só vimos o que escapou às outras pessoas. Ou seja, eles terem desenvolvido os computadores, o computador ter sido o sucesso que foi, não foi eles que criaram isso. Eles simplesmente viram as coisas que as outras pessoas fizeram e que ninguém estava percebendo e deu vida para aquilo. Trouxe a vida para aquilo, entendeu? Mas aquilo já existia, não foi eles que criaram, eles não tiraram aquilo do zero absoluto, entendeu? Então muita gente tem essa complexidade, sabe? Esse pensamento de inferioridade, de tipo, eu não sou um gênio, eu não consigo, achando que tudo é uma ideia que sai
do absoluto zero, não é assim que funciona. Você tem que ter referências. Às vezes a gente faz a transformação, que nem eu fiz com a caneta. Então as coisas não saem do absoluto zero. As coisas já existem ali e são transformadas, são modificadas, você incrementa aquilo. Falando até de Steve Jobs, teve um filme que agora estou falando com você que eu estou lembrando. Tem um filme que é. Como é que era o nome do filme? É Piratas da Informática. É isso, é Piratas da Informática. Contando a história da Apple mesmo. Então tem o Steve Jobs, tem o Wozniak, né? Tem o Steve Wozniak, e eles estão não é uma feira. Existiam umas feiras que aconteciam. Se você não viu o filme, dá uma olhada, o filme é muito bom. Existiam as feiras da galera que gostava de mexer com computação e estava tentando criar computador na época. Não existia ainda computadores, então era uma coisa muito nova. Os caras estavam criando umas coisas totalmente, como eu falei, não era do zero. Eles pegavam conhecimentos que já existiam e estavam tentando transformar. Existiu o conceito de computador, só que o conceito de computador não era para a grande massa. Computador para eles era uma coisa só para empresa, para banco, entendeu? Uma pessoa normal na casa dela não tinha necessidade nenhuma de ter computador. Agora você vê que todo mundo tem computador dentro de casa, né? Você tem um computador aqui no telemóvel, né? Um celular é um computador praticamente. É muito mais avançado que os computadores da época. Então, voltando ao assunto, lá, né, nesse filme mostra uma cena agora que eu lembrei que é muito sinistra, que é o seguinte: eles estão numa feira, existe a feira, né, que esse pessoal trocava ideia, informação, não tinha computador, então eles se reuniam, né, em locais, faziam feiras, e cada um mostrava ali, olha, eu fiz um computador que faz isso, eu fiz um outro que emite som, eu fiz, sabe, um outro que a imagem faz tal coisa. Então eles ficavam mostrando o que eles tinham. Então o Steve Jobs ele já tinha criado a Apple, né? Já tinha criado nessa época, se eu não me engano, já tinha criado. Então ele foi num evento que era da empresa Xerox. E eles estavam meio que vendendo, eu não lembro direito, mas era como se eles estivessem vendendo alguns projetos, algumas coisas que eles tinham para a galera que mexia com computador pegar aquilo ali e tentar melhorar. Então eles vendiam. E eles viram lá o mouse. E, tipo, ninguém usava mouse. Eles viram e ficaram apaixonados pelo objeto, né? Para mexer tela. Era um conceito que era para trocar as telas. Então você podia ter várias. Hoje o mouse você usa para tudo, né? Mas no começo, o mouse basicamente é para você trocar de tela. Então você tinha várias abinhas de tela, aí você trocava a tela. Geralmente era tudo escrito, você não tinha imagem que aparecia, né? Para você buscar um site, você tinha que saber o endereço certinho do site. Era outro mundo. Então eles pegaram um mouse e compraram da Xerox. E aí eles lançaram no Macintosh, acho que foi um dos primeiros Macintosh, ou foi o primeiro, ou só teve um, não sei. Mas eles lançaram no Macintosh. Até hoje tem muita gente que acredita que foi o Steve Jobs e o Steve Wozniak que criaram o mouse. Só que o mouse já tinha sido criado em 1950 e alguma coisa, 54. E esse cara da Xerox, né, essa pessoa da Xerox também, não foi ela que desenvolveu o mouse, ela usava lá, ela tentou colocar aquilo para ser usada. Xerox era uma empresa que trabalhava com tecnologia. No Brasil tem até muito, né, que a gente fala máquina de Xerox, de tirar Xerox. Então a Xerox era uma empresa de tecnologia. Ou seja, ali mostra esse conceito que eu estou falando de criatividade, de que a criatividade qualquer um pode ter. Ou seja, o Steve Jobs pegou uma coisa que já existia, botou na máquina dele, porque ninguém usava na máquina, ninguém tinha aquele conceito de usar, e aquilo se tornou uma coisa que insubstituível para o computador, né? Hoje em dia você não consegue se imaginar, mas você pode, não sei se você sabe disso, né? Mas você pode usar o seu computador sem usar o mouse, entendeu? Só com as teclas de atalho aqui de controle, você consegue mexer no computador inteiro sem usar o mouse. Só que hoje em dia pra gente é igual o touchscreen aqui, né? Você toca na tela, você já vai e faz. Então cada dia vai facilitando. Mas o que eu estou querendo dizer com essa história inteira aí do Piratas da Informática? Que o Steve Jobs ele não criou nada, ele pegou uma coisa que já existia e só fez umas modificações, melhorias, é claro que ele fez, mas ele mesmo fala isso. Ele fala que ele não inventou aqui a palavra dele, né? Dele e do Steve Wozniak. Na realidade, não inventaram nada. Só vimos o que escapou aos outros. Ou seja, é esse pensamento que você tem que ter. Você não vai sentar e, eu sou criativo, nasci criativo. Não, você se torna. Começa a ver o que ninguém vê. Olha ali no mármore o que ninguém vê.
né? Vou tirar foto de um mármore ali, vou ver uma imagem que nem ninguém vê. É disso que se trata, entendeu? Ou seja, a criatividade não é um dom que você nasce, né? Com isso tudo, eu estou querendo dizer isso para você. A criatividade não é uma coisa que você nasce, você desenvolve a criatividade. Qualquer um pode desenvolver a criatividade. E só para você ficar mais alerta, dentro dessa, se eu não me engano, é na revista Veja mesmo. Nessa revista Veja que eu falei sobre a matéria que tem lá sobre criatividade, né, que está acesso de qualquer um, uma empresa de consultoria, que é a McKinsey, ela disse o seguinte: em 2030, ou seja, a gente está em 23, né? Daqui a 7 anos, vai aumentar em 40% a busca de profissionais mais criativos. Ou seja, se tornar criativo não é só uma coisa que o Gustavo está ensinando para fotomontagem, é uma coisa para a vida de todo mundo. Todas as pessoas vão precisar se tornar mais criativas. Inclusive, lá eles falam sobre a forma de ensino, né? Porque hoje em dia você aprende através de memorização. Você memoriza data, memoriza. Se você souber memorizar tudo, você passa de ano e você é um grande gênio. Mas você não, às vezes você não é uma pessoa criativa. Então vai chegar um momento onde a criatividade vai ser muito mais valorizada do que agora. Ou seja, na escola, as pessoas vão começar a ser estimuladas a serem mais criativas. Ou seja, esse conceito que a gente tem de você fazer uma prova baseado no que você lembra ou que você memorizou, vai ter valor, é claro que você precisa de ter essas informações, mas talvez não tenha tanto valor quanto tenha hoje. Talvez a parte criativa, fulano não lembra tanto de memória de tal coisa, mas ele na parte criativa é bom também. Então ele equilibra, ou então até ultrapassa. Então as notas vão ter uma nova forma de se fazer, porque a necessidade vai fazer com que o ensino acabe buscando isso, criatividade e estimular as pessoas a serem criativas. Hoje em dia ninguém é estimulado a ser criativo, essa que é a verdade. Você é motivado a memorizar. Entendeu? Memorizar. Se você não sabe memorizar, acabou. E eu estudei PNL e existem 3 tipos de pessoas: auditivas, visuais e sinestésicas. Então, para cada tipo de pessoa, você tem que ensinar de uma forma diferente. Então, para uma pessoa visual, eu tenho que falar sobre imagens. Se eu falar sobre imagens, vai estimular a pessoa. Então, vamos supor que eu quero vender um apartamento para uma pessoa. Eu vou falar: olha, nossa, esse apartamento, quando você entra, você já consegue ver a luz do sol entrando, as paredes têm um brilho assim. Eu vou falar só coisas de imagens. Se a pessoa é auditiva, eu falo: olha, quando você entra no apartamento, tem aquele som de, sabe, de pássaros, aquele barulho do vento nas árvores. Então, ou seja, eu vou falar só coisas sobre som, que vai estimular essa pessoa. Se a pessoa é sinestésica tem a ver com tato, com sensação. Nossa, quando você entra no apartamento, você tem uma sensação de paz, sabe? Entra uma tranquilidade, assim. Quando você passa a mão, assim, na parede, ela tem uma textura tão gostosa do apartamento. E quando você senta na varanda, que você sente aquele vento passa no seu rosto, porque tem umas árvores na frente. Ou seja, eu vou falar sobre sensações. Isso vai estimular essa pessoa. Da mesma forma, é o ensino. Se uma professora, ela fala só com os alunos, através de visão, não, e fulano fez assim, entrou na sala e tal. O cara que é auditivo, ele vai estar prestando atenção, mas ele não vai se conectar tanto quanto a pessoa que é visual, nem tanto quanto a pessoa que é sinestésica. Então, o próprio ensino, a própria forma de ensinar hoje em dia, ela tem esse déficit, né? Você não tem um professor que tenta falar nas três formas, né? Auditiva, visual e sinestésica para esse tipo de alunos, né? Enfim, isso é uma conjectura que eu estou fazendo aqui, porque eu estudei programação neurolinguística e fala muito sobre isso, né? Sobre esses 3 tipos de pessoas que existem no mundo, né? Inclusive relacionamento. Às vezes o cara fala tipo assim: você tem um relacionamento, a mulher é auditiva e o cara é sinestésico. Então o cara vai dar rosas para ela, porque o cara desculpa, o cara é visual. E a mulher é auditiva. Aí o cara vai dar flores para ela, mas só dá as flores. Olha, meu amor, toma aqui as flores. Bota um jarro de flores. E aí ela um dia discute: pô, você não me ama? Aí o cara fica: porra, eu dou flores quase toda semana para ela, diz que eu não amo. Mas o errado, o que que é ali? Ele não está falando eu te amo, porque para ela o importante não é dar as flores, é dar a flor, que gosta também e tal, mas o que vai ter mais impacto dentro dela é escutar ele falando eu te amo. Às vezes, se ele não der nem a rosa, mas se ele falar todo dia, mandar uma mensagem: oi, amor, cheguei no trabalho, só tô ligando só para dizer que eu te amo, tá bom? Olha, amor, tô saindo do trabalho, te amo. Ou ligado nada: olha, amor, tô passando aqui em tal lugar, vi uma árvore aqui, lembrei de quando a gente passou, sabe? Conta um fato.
Isso, só para dizer que eu te amo. Então escutar o cara falando isso para ela já é o suficiente. Você que é o sinestésico visual e sente isso, que a pessoa te dá presente, não sei o quê, mas o presente não é o que você queria uma palavra, deixa um comentário aí na descrição do vídeo, né, na descrição aí, que só para eu saber se bate mais ou menos o que eu estou dizendo, mas isso é um estudo de PNL. Bem, a aula de hoje foi essa, espero que você tenha aproveitado bastante. Qualquer dúvida, você deixa aí nos comentários, beleza? É isso aí, um abraço, até a próxima. Fui!